Vamos lá, povinho do oitavo ano. Vamos falar agora de multiplicação de monômios, tá? Tem que dar sequência, ver os vídeos anteriores falando de monômios. E agora a gente vai falar de multiplicação e também divisão, tá? Para falar de multiplicação de monômio, vamos lembrar primeiro das propriedades de potências, tá? Lembra multiplicação de potência de mesma base? Que a gente mantém a base e soma os expoentes? Então, ó, você tem aqui, ó, 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. Mantém a base, que é o 3, e vai somar os expoentes. E quando não tem nada aparecendo, lembrem-se que é 1, tá? Então vai ficar 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 3 à sétima. 5 vezes 5, mantém a base, que é o 5, e soma os expoentes. Ó, 1 mais 1, 2, 5 à quarta. E as letras, elas representam números. Então, você vai fazer a mesma coisa com as letras. Ó. A vezes A, mantém a base, que é o A, soma os expoentes. Ó, 1 mais 1, 2, A ao quadrado. Ax ao quadrado vezes A ao quadrado x ao cubo. Mesma coisa, ó, mantém a base, que é o A, soma os expoentes, ó, 1 mais 2, A à terceira. Mantém a base, que é o x, soma os expoentes, 2 mais 3, 5, ficou AX à quinta. 2AB vezes 3AB ao quadrado. Faz 2 vezes 3, 6. A vezes A ao quadrado. B vezes B ao quadrado, B ao cubo, tá? Só seguir essa regra. Aí no livro de vocês aqui, ó, na página 113, tá? A explicaçãozinha que eles estão dando aqui, ó. Você vai calcular o volume aqui das formas geométricas. Como que calcula o volume? Volume é tipo assim, imagine que aqui é uma caixa e você está enchendo ela de algum material. Água, por exemplo. Como que você vai saber a quantidade de água que teria aqui dentro para preencher toda ela? Você ia fazer largura vezes comprimento vezes altura, tá? Então ficaria A vezes A vezes A. Mantém a base, que é o A, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Ô, neguinho. Ô, neguinho. Mesma coisa aqui, ó. Largura vezes comprimento vezes altura, ó. 2A vezes 2A vezes A. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. A vezes A vezes A, mantém a base, que é o A, soma os expoentes. A à terceira. Esse é o volume dessa. E mesma ideia nessa daqui, ó. Tá? 2A à terceira. Aí passou tipo um probleminha aqui, ó. No caderno, represente com um monômio o volume dos seguintes sólidos, dessas figuras aqui, ó. Eu vou fazer a primeira, aí vocês façam as demais. É bem fácil, na verdade. O verdinho aqui, ó, não é A ao cubo. E o roxinho não é 2A ao cubo. Então, como que vai ficar? A ao cubo mais 2A ao cubo. E aí, vocês lembram de soma? Repete a parte literal, que é as letras, e soma. Vai ficar, então, 2 mais 1, 3A ao cubo. Então, esse daqui, ó, A ao cubo mais 2A ao cubo, 3A ao cubo. E, na verdade, se você olhar aqui, ó, tem 3 verdinhos, ó. Se você prestar bem atenção, é 3A ao cubo, tá? E partindo da mesma ideia, vocês façam os demais aí, tá bom? Depois manda pra mim no e-mail lá do grupo, tá? Outro exemplo aqui, ó. Inicialmente, vamos recordar a propriedade, é aquela propriedade que eu falei pra vocês, de manter a base e soma os expoentes, tá? E é o que foi feito aqui, ó. Calcule a área aqui, ó. 3x, ó. Como calcular a área de um retângulo mesmo? Base, que é 7x, vezes altura. Então, vai ficar 7x vezes 3x, ó. 7 vezes 3, 21. X vezes x, x ao quadrado. Tá? Aí tá escrito aqui, é do livro de vocês, não tem erro, página 113, tá? E o volume, largura, comprimento, vezes a largura, vezes a altura, ó. Não vou atender agora não, tá? O telefone tocou. Tá passando um carro tocando funk lá na rua, só ajudando. Beleza, gente? Virando a página agora, eu quero que vocês façam esses exercícios aqui da página 114 pra mim, tá? É isso que eu quero que vocês façam e mandem pra mim no
WhatsApp ou no e-mail que tá lá, tá? É para mandar até sexta-feira dessa semana agora, dia 19, tá? Esses daqui, ó. Esses daqui até aqui, da página 114. E agora vamos falar de divisão. Divisão, mesma coisa, ó. Vamos voltar aqui no caderno. Divisão, vocês têm que lembrar da regrinha de divisão de monômios, tá? Como que a gente faz divisão mesmo? Na multiplicação, a gente mantém a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente mantém, ó, divisão de potência de bases iguais. A gente mantém a base e subtrai, vai fazer continha de menos com os expoentes. Então, 2 a quarta dividido por 2 a quarta. 2 a quarta dividido por 2, o que vocês vão fazer, ó? Mantém a base, que é o 2, e subtrai os expoentes, tá? 4 menos 1, 3, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Meu Deus do céu, até quem mora perto sabe dessa motoquinha aí, né? Que é isso? Ó, 8x à quinta dividido por menos 2x ao quadrado, tá? Tá entre parênteses para separar o sinal de dividir do sinal de menos, tá bom? E escrever desse jeito é a mesma coisa que escrever assim, ó, na forma de fração, é uma divisão também. Aí quando a gente faz divisão, não pode esquecer do jogo de sinal, mais com menos, menos. 8 dividido por 2, 4. E agora a propriedade, ó. Divisão de potência de bases iguais, mantém a base que é o x e subtrai os expoentes, 5 menos 2, 3. É só isso. Ó o grandão aqui, ó. Mesma ideia, pode escrever desse jeito aqui, ó, na forma de fração, tá? Mas pode fazer direto? Pode. Mas se vocês verem desse jeito é a mesma coisa, tá? Faz jogo de sinal, menos com mais deu menos, 10 dividido por 5 deu 2 e usa a propriedade. Mantém a base que é o A e 4 menos 1, 3. Mantém a base que é o B e 6 menos 4, 2. E C aqui, ó, não é o mesmo valor dividindo? Vai dar 1 e 1 é neutro, então a gente pode cortar. Ó. Quando acontece isso, a gente pode cortar, tá? Porque deu 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, já corta aqui. E deu isso daqui, tá? E o que tá falando aqui nos exemplos do livro, mesma coisa, ó. Calcular 12y à quinta dividido por 4y ao cubo. Só usar a regrinha que eu falei, mesma coisa. Aqui também, mesmo esquema, ó. Usar a regrinha, jogo de sinal, mesma coisa, tá? E agora eu quero que vocês façam esses exercícios para mim aqui, ó. Tá? Tem a potência ainda também, né? Não, potência... vamos falar de potência também. Aproveitar, não tinha pensado em potência não, mas vamos aproveitar o gancho já. Considere a situação seguinte, ó. Qual é o quadrado do monômio? Menos 10a ao cubo. Como que a gente faz? Põe entre parênteses, né? 10a ao cubo. Põe entre parênteses para elevar tudo ao quadrado, ó. E aí como que é a regra de potência? A gente vai fazer a potência, todo número negativo elevado a um expoente par, vai ficar menos 10 vezes menos 10. Então vai dar 100. Ó, menos 10 vezes menos 10, vai dar 100. Tá? E aqui, ó, ao cubo vezes a ao cubo, ó. Ao cubo vezes ao cubo. Mantém a base, soma os expoentes. Deu a sexta. Você poderia ter feito só assim, ó. 3 vezes 2, 6, que dava a sexta também. Mas pode fazer separadinho, igual tá no livro, que dá certo também. Ó, qual é a quinta potência de 2x ao quadrado? Mesma coisa, põe entre parênteses e eleva ao quadrado, ó. 2 elevado à quinta dá 32, tá? E aqui, ó, potência de potência, mantém a base que é o x e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar 32x à décima. Ó, já adiantei aqui, ó. 32x à décima. Só lembrar dessa regra de potência, tá bom? Que é o que tá falando aqui, ó. Essa regra, ó, mantém a base e multiplica os expoentes, tá? Regrinha de potenciação que a gente já viu no começo do ano. E aí eu quero que vocês façam esses exercícios da página 116. E aí vocês vão mandar para mim no WhatsApp
ou no e-mail que está marcado no blog, tá? Qualquer dúvida pode chamar eu no WhatsApp também, que eu respondo no grupo da sala geral para todo mundo ver, tá bom, gente? Tchau, abraço, até dia 19, tá bom? Tchau.